Bom dia, A paz. hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. A gente está se recuperando aqui desse resfriado ainda. E o dia está começando a clarear aqui em São Paulo, as noites estão ficando mais fresquinhas, né? O outono vem chegando e a gente já está vendo a mudança aqui na natureza, né? Então, agradecendo a Deus por mais um dia de leitura da palavra, estudo bíblico, e que essa palavra chegue, né? É um capítulo interessante que a gente já leu algumas vezes. Faz uma semana que o Senhor nos deu essa palavra aqui no secreto, sabe? E é isso, né? Que essa palavra chegue como uma chave, né? Para abrir algumas portas de entendimento que Deus nos dá por intermédio de Jesus e do Espírito Santo, né? Então, Eu vou ler com bastante calma. Ele pediu pra gente saborear cada versículo, sabe? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14. Vamos lembrar que no capítulo 13 o Senhor conta que Absalão matou o irmão, que abusou da irmã, e depois fugiu, né? E ficou 3 anos em Jesur, e nesse período o rei Davi foi se conformando, né, com a morte de Amnon, e depois de chorar muito conseguiu perdoar Absalão. Então aí começa o capítulo 14, que diz assim: Quando Joabe, comandante do exército, percebeu que o rei Davi sentia saudades de Absalão, mandou chamar uma mulher de Tecoa, que era muito conhecida por sua sabedoria, e encarregou-a de uma missão, dando-lhe as seguintes instruções: faça de conta que a senhora é uma mulher sofredora que está de luto. Vista-se com roupas de luto, não coloque perfume, ou não se unja com óleo, né? E finja que está muito triste e em profundo sofrimento por muito tempo. Apresente-se ao rei e diga-lhe as palavras que eu lhe disser. Então a mulher seguiu todas as instruções. Quando se aproximou do rei, ajoelhou-se diante dele, em sinal de respeito, e clamou: Ó rei, ajude-me, ajude-me. Qual é o seu problema, minha senhora? Perguntou ele. Eu sou uma pobre viúva, meu marido morreu, respondeu a mulher. Meus 2 filhos estavam no campo e lá se desentenderam. Entraram em luta corpo a corpo. A briga foi tão forte que, não havendo ninguém para os separar, um deles acabou matando o outro. E agora, todo o grupo de famílias se colocou contra sua serva, dizendo: entregue o assassino do seu irmão, para que o matemos pela vida do seu irmão e destruamos também o herdeiro. Vamos lembrar que Absalão era o filho mais velho, tá? Então, em tese, ele seria o sucessor. O filho, o herdeiro direto do trono, né? E fazendo o que ele fez, enfim. Eles querem apagar a última brasa que me restou, deixando sem nome o meu marido, visto que não temos outros filhos. Que farei eu? Vá para casa, respondeu o rei. Eu cuidarei para que seu filho seja guardado, ninguém tocará nele. Ó rei, meu senhor, respondeu ela, eu assumo a responsabilidade caso alguém critique a atitude do rei por procurar ajudar. E continuou o rei:
Se alguém for contra o meu procedimento, traga essa pessoa à minha presença, e eu prometo que tal pessoa não a aborrecerá mais. Então ela disse: por favor, meu rei, prometa-me em nome do Senhor, seu Deus, que não permitirá que o vingador da vítima mate meu filho, pois eu não quero que se derrame mais sangue. Eu dou a minha palavra diante de Deus, respondeu o rei, que nem um só cabelo da cabeça do seu filho cairá no chão. Permita que a sua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor, disse a mulher. Pode falar, respondeu o rei. Por que o rei age contra o povo de Deus? Por que não procede com o povo do mesmo modo como me prometeu a respeito do meu filho? Perguntou a mulher. Com suas próprias palavras, o rei está condenando a si mesmo, visto que se recusa a permitir a volta para casa do seu próprio filho que foi banido. Um dia todos teremos de morrer, tão certo como a água que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deveria fazê-lo. Agora eu vim falar ao rei, meu senhor, sobre meu filho, porque a minha vida e a vida dele estavam em perigo. E eu pensei comigo mesma, talvez o rei escute as minhas palavras e concorde em livrar a sua serva das mãos do homem que quer eliminar a nossa vida da herança que Deus nos deu. Agora sua serva pode dizer que a decisão do rei, o meu senhor, traga paz ao meu coração, pois eu sei que o rei é como um anjo de Deus, por isso sabe discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com o rei. Quero saber uma coisa, não me esconda nada, disse o rei. Fale, o rei, meu senhor, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui, não foi? Perguntou o rei. Não posso negar, respondeu a mulher. Tão certo como vive o rei, o meu senhor, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda de tudo que o rei, o meu senhor, diz. Sim, Joabe, seu servo, me disse o que eu deveria dizer. Ele me mandou contar essa história para o rei, meu senhor, para mudar essa situação. Mas eu sei que o rei é sábio como um anjo de Deus e sabe de tudo o que acontece na terra. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, eu vou atender ao seu pedido. Vai e traga de volta Absalão. E Joabe lançou-se aos pés do rei, abençoou o rei e lhe disse: abençoado seja o meu rei. Hoje eu posso afirmar que o rei me quer bem, pois atendeu meu pedido. E Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão para Jerusalém. Absalão deve morar na mesma casa onde morava antes, ordenou o rei. Ele não deve vir à minha presença. Em todo Israel não havia homem mais bonito e atraente do que Absalão. Ele cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, cerca de 2,4 kg. Ele tinha 3 filhos e uma filha. A essa filha deu o nome de Tamar. E ela era uma mulher muito bonita. Deu o nome da irmã, né? Absalão já morava 2 anos em Jerusalém e ainda não se havia encontrado com o rei, seu pai. Então mandou chamar Joabe a fim de pedir que intercedesse por ele diante do rei. Mas Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo de novo e novamente ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus empregados: Joabe tem um campo de trigo junto ao meu. Vão lá e coloquem fogo no campo de Joabe. E os empregados puseram fogo no...
E os empregados assim fizeram. Joabe ficou irado e procurou Absalão. Por que seus empregados puseram fogo no meu campo de trigo? Ao que Absalão respondeu: porque eu queria que você intercedesse junto ao rei e você se recusou. Eu quero que você pergunte ao rei por que ele mandou me buscar em Jesur se não queria me ver. Nesse caso, deveria ter me deixado lá. Agora eu quero falar com o rei. Se ele acha que eu sou culpado, então que mande me matar. E Joabe foi procurar o rei e contou as palavras de Absalão. E Davi, diante disso, mandou chamar Absalão à sua presença. Absalão veio e curvou-se diante do rei e Davi o beijou. Capítulo 15. Então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia a todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia a cada uma: eu vejo que você está com a razão neste ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. E Absalão acrescentava: eu gostaria de ser o juiz dessa terra. Então, quem tivesse um caso para resolver viria a mim, e eu faria justiça. E quando alguém se curvava diante dele em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão, o abraçava e o beijava. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel que vinha ao rei pedindo por justiça. As pessoas iam até o rei, não a Absalão. E ele, Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois eu quero cumprir um voto. Quando o seu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Tá bem, respondeu o rei, vá em paz. Assim Absalão foi a Hebrom. Hebrom foi a primeira capital do rei Davi e também era a cidade onde Absalão nasceu. Seu povo, sem dúvida, estava muito satisfeito com Absalão. Mas, enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão está sendo coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão, e com ele muitos outros. Assim a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em conspiração contra o rei. Então temos de fugir daqui, antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade. Senão, ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao lado do rei, nosso senhor, responderam seus auxiliares de confiança. Faça o que achar melhor. Então o rei saiu com toda a sua família. Somente 10 de suas concubinas ficaram no palácio para o conservarem em ordem. Guarda essa informação. Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade, para deixar que os seus soldados passassem a fim de tomarem a dianteira.
Todos os queretitas e peletitas e os 600 homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei então se voltou para Itai, o comandante dos 600 soldados de Gate, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados e que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu: Eu prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida de que onde o rei, o meu senhor, for, lá estará o seu servo. Não importa o que possa acontecer, eu estarei ao seu lado, seja para viver ou para morrer. Então Davi respondeu a Itai: Muito bem, então vamos. E Itai, o geteu, e seus 600 homens com suas famílias acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale do Cedron e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadok e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus também estavam lá. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. Então Davi instruiu Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feito comigo conforme a sua vontade. É um passo de fé, né? Então o rei disse a Zadok: Escute, esse é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimaas e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelo desfiladeiro do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém antes que eles apareçam no deserto. Assim Zadok e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta a Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava, com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus: Ó Senhor, confunda os conselhos de Aitofel que Aitofel vai dar a Absalão. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Usai, o arquita, que esperava por ele. Usai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande seu estado de aflição e desespero. Mas Davi lhe disse: Usai, não adianta você vir comigo. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele: Aqui estou. Serei o seu conselheiro como fui para o seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Eles estão me apoiando. E você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandarão seus filhos Aimaas e Jonatas até onde estou para me darem notícias de tudo que está acontecendo. Assim Usai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém, bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade. Pediu só para ler mais o 16. Capítulo 16. Davi, acabado de passar pelo topo da montanha, quando Ziba, empregado da casa de Mefibosete, veio ao seu encontro. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cachos de uvas e uma vasilha de vinho. Então, assim, até aqui, 2 pessoas estavam querendo servir
ao rei e eram fiéis, né? Um que era de Gate e teimou. Eu sei que o senhor está me mandando embora, mas eu vou onde o senhor for, né? O outro, mesmo aflito, entendeu que seria mais útil se voltasse como um espião. Agora presta atenção aqui em Ziba. Ele veio com todos esses, com todo esse alimento, né? E o Davi perguntou: para que tudo isso? E Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho será para aqueles que ficarem cansados no deserto. E onde está o príncipe Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei, que era o filho de Jonatas, né? Ele ficou em Jerusalém, respondeu Ziba, porque pensa: hoje o povo de Israel me dará de volta o reino do meu pai Saul. Saul era, na verdade, avô, né, de Mefibosete. Então ele deu uma informação, como quem diz: Mefibosete não está do teu lado. Mas não era verdadeira essa informação. Nesse caso, o rei disse a Ziba: dou a você tudo que pertence a ele. Por que será então que ele falou mentira, né? Humildemente me curvo, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim, respondeu Ziba. Quando Davi e seus homens passavam por Baurim, um homem saiu ao encontro de Davi amaldiçoando-o. Ele era Simei, filho de Gera, membro da família de Saul. Ele não só amaldiçoava, como atirava pedras contra o rei, seus auxiliares e todos os seus guerreiros que o acompanhavam à sua direita e à sua esquerda. Fora daqui, assassino, criminoso, gritava para Davi. Você já está recebendo o castigo de Deus pela morte de Saul e sua família. Você roubou o trono de Saul e agora o Senhor entregou o reino ao seu filho Absalão. Finalmente você está experimentando seu próprio veneno, seu assassino. Por que este cão morto está xingando e amaldiçoando o rei, meu senhor? Exclamou Abissai, filho de Zeruia. Deixe-me ir cortar a cabeça dele. Não, disse o rei. Se o senhor mandou esse homem para amaldiçoar-me, quem sou eu para questionar? Então volta aquela conversa que a gente teve dias atrás, onde Davi estava consciente de que tudo isso estava acontecendo por permissão do Senhor, em virtude do pecado que ele cometeu. Perdoado ele estava porque Deus poupou a vida dele. Porém, o Senhor não poupou o rei das consequências. Ele falou que a casa dele iria se virar contra ele, era exatamente o que estava acontecendo. Absalão fazendo toda essa conspiração com o povo contra ele, ele tendo que fugir e sendo apedrejado. Então Davi disse a Abissai e a todos os seus conselheiros: meu próprio filho, que é sangue do meu sangue, está tentando matar-me, enquanto este benjamita simplesmente me amaldiçoa. Deixe-no em paz. Não há dúvida de que ele foi mandado pelo Senhor. E talvez Deus, vendo quanto estou sofrendo, ainda vai transformar essa maldição em bênção. Eu vou ler de novo. Talvez Deus, vendo quanto estou sofrendo, ainda vai transformar essa maldição em bênção. Ele não só estava sofrendo, mas estava aceitando a correção. Assim, Davi e seus homens continuaram seu caminho. Simei, porém, os acompanhava pela encosta do monte, amaldiçoando e atirando pedras e terra contra eles. O rei e seus companheiros estavam exaustos ao chegarem ao Jordão. Por isso permaneceram ali algum tempo a fim de descansar. Nesse meio tempo, Absalão e seus homens chegaram a Jerusalém, acompanhados por Aitofel.
Quando Husai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Jerusalém, foi logo procurar Absalão e exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Essa é a maneira de tratar o seu amigo Davi? Perguntou Absalão a Husai. Por que você não está com ele? Porque eu ficarei com o homem que é escolhido pelo Senhor, com este povo e com todos os israelitas, respondeu Husai. Afinal, a quem eu deveria servir? Não seria seu filho? Serviu seu pai, agora ficarei ao seu serviço. Então, o Husai estava fazendo o jogo que Davi pediu. Então, Absalão se virou para Aitofel e lhe perguntou: o que eu devo fazer agora? E Aitofel respondeu: ó, o cumprimento da profecia, hein? Que o senhor falou que ia acontecer. Vá ter relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar o palácio em ordem. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, e o insulto foi tão grande que não haverá esperança de reconciliação. Com isso se fortalecerão os que estão com o Senhor. Porque lá atrás o Senhor falou, no capítulo 12, versículo 11: darei as suas esposas a outro homem, que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente à vista de todo Israel. Assim foi armada uma tenda, voltando, capítulo 16, versículo 22, né? Assim foi armada uma tenda para Absalão no terraço do palácio, bem à vista de todo o povo. E Absalão teve relações com as concubinas do seu pai diante de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel exatamente como fazia seu pai Davi, pois as palavras de Aitofel eram consideradas como se viessem diretamente da boca de Deus. Foram 3 capítulos, dando sequência ao acontecido da vingança de Absalão sobre o ocorrido com o meio-irmão dele e a irmã, né, que foi abusada. Então ele se vingou matando o seu meio-irmão e ficou 3 anos fugido. Depois desses 3 anos, que não houve retaliação nenhuma pela parte de Davi, primeiro pelo acontecido com seu filho abusando da sua filha. O que é muito triste, principalmente para um rei, quanto mais para um pai. Foram 3 anos de afastamento. Aí Joabe monta o esquema dele com aquela mulher sábia para convencer Davi de perdoar, entre aspas, seu filho Absalão e trazê-lo de volta. Ele meio perdoou depois daquela história, mas tudo isso já fazia parte daquilo que Deus já tinha programado para acontecer. Porque ele disse, não só que aquilo que a Lígia disse agora há pouco, né, do capítulo 12, mas ele disse, por conta disto, a espada vai estar sobre a sua cabeça e a sua família vai voltar-se contra você. Deixa eu só fazer uma correção. Tá. O primeiro filho de Davi foi o próprio Aminon que Absalão matou, né? Era o primogênito. Era filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. Depois o segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal. Mas ele não é citado aqui
nessa trama. situação. Absalão foi o terceiro, tá? Que era filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur, né? Por isso que ele foi para Jesus, que foi onde ele nasceu, tá? Enfim, só fazendo uma correção que não, ele não era o herdeiro direto. Sim, mas acabou matando o herdeiro direto. Exatamente. Então, eu tava com essa informação do herdeiro direto, mas o Espírito Santo me incomodou. Vai lá, pesquisa direitinho, né? Não, isso é bom. Foi mais rápido dessa vez, para passar a informação certa. Mas é aquela coisa, eu ia chegar nesse ponto de herdeiros diretos, né? Então foram 3 anos de afastamento e 2 anos de meio perdão, porque Davi falou para Joabe, ele vai morar na casa dele, mas não vai se apresentar a mim. E depois desses 2 anos, Absalão manda um recado para Joabe, queimando parte do seu campo. E aí Joabe vai lá, né? Ou seja, Joabe também estava sendo utilizado como meio de campo nisso tudo, para que pai e filho se reconciliassem perante aos olhos de carne, mas o inimigo já estava agindo fazia muito tempo ali. Porque assim como Caim e Abel, 2 irmãos, um matou o outro, né? Por conta de não haver pulso firme de quem deveria ter pulso firme, né? Então, de qualquer forma, o primeiro filho, bem ou mal, já teria, se não tivesse morrido, sido assassinado pelo irmão, meio-irmão, já teria perdido a oportunidade de herdar o trono, né? O terceiro, que é Absalão, também já teria perdido por ter tido esta atitude, né? Mas nada disso acontece porque a palavra de Deus lá atrás, quando o primeiro filho de Batseba morre, o recado de Deus para Davi foi que ele teria um herdeiro direto e que seria de um dos seus filhos, né? Mas Salomão ainda não tinha nascido. Foram 3 anos de afastamento, mais 2 anos do filho ali. São 5 anos. Depois desta liberdade que Davi deu, Absalão começou a fazer política. Ele foi para as portas da cidade, todo paramentado, com os seus guerreiros seguidores, com seu carro real de príncipe, né? Para fazer um meio de campo com o povo. Parece um político que em época de eleição sai para comer pastel na feira e ficar abraçando os seus eleitores, né? A gente conhece muito bem isso, né? Só aparece a cada 4 anos, quando precisa, né? Ultimamente a gente não vai nem se estender muito, porque eleição, assim como foi dito por um grande togado, ela não se ganha, ela se toma, né? Independente de pessoas estarem de um lado ou de outro, Deus já disse para a gente não andar ou não pender nem para a direita nem para a esquerda, e andar reto na linha dele. Política é suja. Por natureza. E aqueles que ficam no parlamento só jogam conversa fora para ganhar dinheiro do povo, quando
deveriam exercer a sua função verdadeira de, como é que fala? Que é o cargo político, né? Que ele é servidor público. Servidor é o que no dicionário? Público é o que? É do povo. Então ele é um servidor do povo. Ele não faz nada se não for algo em benefício de todos. Todos. Português. Não existe aquela outra forma de falar, não. Tá? É todos. Envolve masculino e feminino, que só existem esses dois perante Deus. Vamos tomar posição e parar de ser frouxo. Esse que é o problema. É um bando de frouxo. Assim como Davi foi ali. E por causa disso, que Deus já sabia que ia acontecer, né? A espada caiu estava sobre a cabeça de Davi, mas ele tinha consciência disso tudo, tanto que tudo o que aconteceu em volta, né, de ser apedrejado pelo benjamita e tudo mais, ele sabia que isso ia acontecer, mas lá na frente com Salomão, a hora que ele passa o trono, ele lista tudo isso e fala: tudo isso que ficou de rabo solto, você vai resolver. Ele dá um destino para cada um desses caras. Exato. E Salomão vai e resolve. Por quê? Porque ele acompanhou tudo isso. Os filhos que seguiram acompanharam tudo isso. E aquele que no final aqui do capítulo 16, que era o conselheiro de Davi, que pendeu para Joabe, e que ele seguiu à risca tudo aquilo que ele falava, porque aquilo que ele falava era como se viesse de Deus. Davi, na sua oração indo para a sua fuga, passou por onde? Monte das Oliveiras. Onde Jesus foi orar antes de ir para a crucificação. Aonde ele ia sempre orar? No Monte das Oliveiras. É um monte. E é onde Deus gosta de estar. Não porque é um monte que ele gosta de estar, mas em locais altos que representam aonde Deus está. Sobre todos nós, olhando tudo e sabendo de tudo. E Davi pediu a ele: faça as palavras dele serem distorcidas, não serem aquilo que o Senhor quer, né? Ou, mesmo Davi não sabendo, sendo aquilo que ele queria, porque iria acontecer da forma que ele queria. Mesmo o inimigo achando que estava no controle. E ele não está, nunca está. Ele fica feliz com as rebarbas que sobram para ele. Porque o inimigo, ele fica feliz com o cheiro de sangue. Independente de quem seja. Mesmo que seja dos seus próprios soldados. Ele fica feliz. Porque ele é como se fosse um sugador. Não é como se fosse, mas tem uma coisa importante que nem todo mundo tem consciência. Satanás sabe que é um perdedor, Sim. Sabe o destino dele e sabe que não tem a menor chance. E sabe que o tempo está esgotando. O objetivo dele não é mudar esse cenário, porque ele não tem como. Ele não pode. O objetivo é levar o máximo possível de pessoas junto com ele. Porque ele sabe que Deus se entristece dos filhos que perde. Não é Deus que está perdendo, são as pessoas que estão perdendo Deus. Sim. Né? Então, tendo essa consciência, tudo muda. Tudo muda.
Eu vou me colocar à mercê de um derrotado ou eu vou me enfileirar para ser um guerreiro do Senhor, aquele digno de toda honra e toda glória, né? Eu vou beber da fonte de água viva, eu vou me conformar com veneno. Só porque eu tô com sede? Mesmo veneno que vem com uma carinha, com cheirinho, com numa taça bonita, Teve muita gente aí, né? mês passado, que tomou bastante desse veneno. Nossa, mergulhou nele. E muitos se perderam. Muita gente, inclusive a gente estava vendo uma pregação agora, que dizia: muitos se perderam e muitos não voltaram. Muitos vão dizer: nossa, mas eu voltei. Você não voltou como Deus queria você. Você entregou o aval para o inimigo, porque preferiu se divertir ao se abster e honrar o nome de Deus. E essa postura não é muito diferente do que eu mesma tive boa parte da minha vida, sabe? Eu já pulei muito carnaval. Mas hoje eu dou graças a Deus que Ele me resgatou. E que Ele me colocou numa situação de dor extrema para que eu pudesse me render e ser salva. Por isso que a gente está aqui todo dia, levando a palavra dele adiante, para que quem escutar não precise chegar numa dor extrema para fazer o que tem que ser feito, mas que possa, sabe, fazer essa entrega olhando para o erro do outro, sabe, aprendendo com o erro do outro. E a Bíblia está aqui, cheia de testemunhos. É só ler. Quando a gente se depara com essa história de Davi, falo, caramba, eu precisava passar por tudo isso? Não, era só ele ter ido para a guerra fazer o papel dele como rei e não pegar a mulher dos outros, não matar o marido dela. Não se achar, sabe, confortável, achando que todo o poder, tudo que ele estava ali era dele. Não era. Não se achar autossuficiente e que você pode tomar as decisões que você quiser sem perguntar para quem é o nosso direcionador de tudo. Mais do que não olhar para a vida do outro como se você fosse superior. Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso acabar com a vida de quem eu quiser. Que foi a mensagem que Davi deu para a mulher, que foi levar uma mensagem. Se alguém te importunar, traga ele a mim que eu vou resolver, ele não vai fazer mais nenhuma, mais nada para você. Eu tô acima do bem e do mal. Eu sou autossuficiente, ou seja, eu ganho meu dinheiro, eu dou resultado, eu tô bem, minhas contas estão pagas, eu tenho dinheiro guardado, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, entendeu? Aquele mal acabado ali, ó, entendeu? Que tá vendendo almoço para pagar a janta, tá assim porque quer, né? Tá assim porque não se esforça, porque é um preguiçoso. Tem gente que é mesmo, mas, né? Tá assim porque, né? Não tem o controle da vida dele como eu tenho. Aí, meu amigo, Deus te coloca num cenário onde você entende que você não tem controle algum. Perde o filho pra você ver se você tem algum controle sobre alguma coisa. Davi perdeu 4. Aminon, né? Que Absalão matou.
Depois ele perde o próprio Absalão. Antes tinha perdido o primeiro filho. Perdeu o filho com Batseba, né? E aí ele perde também um filho que Salomão teve que dar fim porque estava conspirando contra o irmão. Entendeu? Então, existem cenários que a gente mesmo se coloca, porque a gente se apega tanto a querer ter controle das coisas, né? Sem necessidade. E uma última coisa que eventualmente precisa ser pontuada. Enquanto Absalão estava lá fazendo a política dele, ele estava angariando seguidores. E aí ele foi para a cidade que ele nasceu, montou um esquema ali e contou uma historinha para Davi, dizendo que ia fazer entregar um sacrifício e tal, né? Pagar uma promessa, né? E ali ele se unge rei junto com uma galerinha que ele convide que não sabem bem o motivo do convite. Ok. Sabendo o convite de quem veio, muitos não deveriam nem ter aceitado, né? Porque já sabiam de tantas tramas que aconteceram. Mas tem muita gente que continua ali na política, andando e fazendo alianças com o centrão. Porque, sabe, né? Ele não é nem pra lá nem pra cá, então não é tão ruim nem tão bom. Então massa dá de pra, manobra, né? Mas eu preciso daquilo, porque senão eu não consigo fazer sozinho. Só que tem muita gente que esquece que era improvável e Deus levantou. Era para fazer o que Deus colocou para ser feito e não fazer aliança com outros homens tão ruins quanto a gente ou piores. Porque aí você perde a unção e perdendo a unção não volta. O que muitos esquecem é que Ele está no controle e Ele vai levantar outros. Porque assim como Ele falou com o rapaz da caverna... Elias. Eu sou horrível para nome, sabe? Dá umas fugidas, ainda bem que eu tenho a Lígia. Elias fez tudo, ele foi levantado. Ele passou por cima que nem um trator sobre 450 profetas de Baal. Só que existiam dos outros deuses ali, de Jezebel e tudo mais. E aí Jezebel falou, eu vou atrás de você. E aí ele olhou, tipo, pro espelho e falou, putz, eu sou sozinho, tem mais uns outros 400 lá. Eu vou fugir, vou pra caverna. E Jesus foi lá 3 vezes e não sei o que e falou, o que você tá fazendo aí, Elias? Eu tô contigo. Precisa de mais? E tem mais 7.000 igual você. E ele falou, não, mas eu tô sozinho, tem um monte. Falou, acorda, criaturinha. Eu tenho mais 7.000 como você. Eu posso acionar a hora que eu quiser. Mas é você que eu tô chamando. Então a mensagem está sendo muito enfática hoje, porque é você que eles estão chamando. É você que Deus está chamando. Quando é que você vai decidir jogar tudo fora, largar a mão do volante e falar, Deus, o Senhor está no controle? Que foi o que a gente fez aqui. Fazer as renúncias necessárias, né? Muitas, sabe? Muitas. Tem muita ainda para fazer. Não somos perfeitos, continuamos sendo pecadores, mas queremos acertar para a honra e glória do nome dele. E para que ele possa nos usar enquanto ele quiser que nós sejamos usados para fazer aquilo que ele tem de missão aqui.
Porque... Desculpa. Davi tinha uma missão. Ele começou até se acomodar. Aí se perdeu, teve que ser encontrado novamente. Teve que encontrar novamente com Deus. Passar pelo deserto de novo. Quantos desertos você acha que existem se o tempo está acabando? Já passamos por muitos desertos. Tem muita gente que sofreu demais. Será que ainda não aprendeu que nós vamos continuar sofrendo até Jesus voltar? Mas que a paz dele vai estar com a gente, para a gente superar, porque ele falou: traga a sua cruz e caminhe comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deixa com ele tudo e só segue. É só isso que precisa. Para de querer ter tudo no controle. Assim que eu tiver a minha vida arrumada, eu vou fazer. Que nem antigamente. Estuda, guarda dinheiro, aí vai namorar, se forma, casa, aí você vai ter sua casa, tudo engessadinho. Nunca dá certo. Exatamente como o sistema quer, né? Nunca vai dar certo. Por quê? Você colocou isso na mão de Deus? É isso que ele quer para você? Paulo escrevia para eles: sigo no caminho. O meu exemplo é Jesus. Eu sigo para a santificação. Mas o meu espinho na carne, que eu orei 3 vezes, ele não tirou. Para mim não esquecer da onde eu vim. E ele diz: a minha graça te basta. O que você acha que precisa mais do que a graça dele? É a única coisa que a gente não pode perder. Todo o resto é ilusão, como dizia Salomão, né? Eclesiastes 12. Tema Deus e guarde os seus mandamentos. Obedeça as suas leis escritas. Todo o resto é Todo ilusão. o resto é ilusão. Que a gente acha que está abrindo mão, acha que não consegue ficar sem, e depois a gente vê que era só fumaça. Né? A zona de conforto é o pior inimigo que a gente tem. Desculpa o termo, mas assim, né? É quando a merda tá quentinha e você não quer sair do quentinho. É o sapo na panela fervendo. Então, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Enfim. Então, a mensagem de hoje foi essa. Papai pediu para se estender um pouco mais. Porque agradecemos, o dia da decisão está chegando. Agradecemos a Ele por nos usar. Agradecemos ao Espírito Santo por colocar as palavras de Deus, de Jesus, nas nossas bocas. Se a mensagem que chegou até você foi um pouco dura, é que você não imagina quanto duro é a justiça de Deus. E para cada um de nós, se já não chegou, vai chegar para você o dia da decisão. Onde ele vai falar: sai de cima do muro e toma posição. O tempo urge. O tempo urge. Porque quem não está comigo está contra mim. E o muro tem dono, né? Não tem meio termo. O muro sempre cai pro lado esquerdo. Tá? Ok. Ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E a gente volta assim que Ele permitir. Amém.